E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num livro que, olha, divide opiniões. Tem gente que acha perigoso, outros dizem que é essencial. Tô falando de As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Mas ó, esquece essa ideia de que é um manual pra ser vilão, tá? Pensa nele mais como um mapa, um guia de sobrevivência pra esse jogo social complexo que, no fundo, todo mundo joga querendo ou não. Para começar, vamos pensar numa coisa. Quem nunca se sentiu impotente? Sabe, aquela situação no trabalho, ou até na vida pessoal, em que parece que outra pessoa tem todo o controle e você, nada. É uma sensação horrível, né? Pois é, o livro parte exatamente daí, desse sentimento que a gente detesta para construir toda a sua ideia principal. E é aqui que entra a grande sacada do livro. O poder, segundo o autor, não é uma coisa que a gente escolhe ter ou não. Ele é um jogo. Um jogo social que está rolando ao nosso redor o tempo todo, 24 horas por dia. A questão então não é se a gente vai jogar, mas como a gente vai jogar. Tentar ficar de fora, fingir que não existe, bom, isso não é uma opção. Na verdade, é o caminho mais rápido para se sentir impotente. Pensa bem. Desde cedo a gente aprende a valorizar a justiça, a decência, a ser honesto, certo? Só que, segundo Greene, por baixo dessa fachada, dessa superfície civilizada, tem um caldeirão de emoções muito mais primitivas fervendo. Inveja, ganância, o desejo de manipular. A verdade é que o jogo do poder acontece nesse nível aí, nos bastidores. E para deixar isso bem claro, o Greene até usa uma citação do Maquiavel que é, assim, um soco no estômago de tão honesta. A ideia é a seguinte: ignorar as regras desse jogo não faz de ninguém uma pessoa melhor ou mais pura. Só transforma a gente num alvo fácil. Um alvo para quem entende as regras e joga para vencer. Ok, então por onde a gente começa para dominar esse jogo? Bom, a primeira grande lição não é sobre o que a gente faz com os outros. É sobre o que acontece aqui dentro. O poder de verdade começa com o autodomínio, com o controle sobre si. O ponto principal aqui é simples. Reagir de forma emocional, principalmente com raiva, é a pior coisa que se pode fazer. A emoção cega a razão, sabe? E se a gente não consegue enxergar a situação com clareza, a gente perde completamente o controle. E no jogo do poder, esse é um erro que custa muito caro. Beleza. Depois de dominar as próprias emoções, o próximo campo de batalha é a percepção dos outros. E aí a gente entra na segunda grande lição: a arte de jogar com as aparências. O poder de verdade raramente grita: "Estou aqui". Ele é sutil, ele opera nas entrelinhas, naquilo que os outros acham que estão vendo. E o livro dá umas táticas bem diretas para isso. Imagina só. Primeiro, ocultar suas reais intenções. Deixa as pessoas tentando adivinhar. Segundo, falar menos do que o necessário. Isso cria um ar de mistério, de que você sabe mais do que diz. E terceiro, que é bem interessante, parecer um amigo, mas agir como um espião. Ou seja, observar e coletar informações de forma sutil. O nome técnico para essa habilidade toda é dissimulação. Eu sei, a palavra soa meio pesada, né? Mas calma, não é sobre sair mentindo para todo mundo de forma tosca. O livro apresenta isso como uma arte, uma habilidade refinada. É uma ferramenta para navegar nesse mundo complicado, onde quase nunca as intenções são o que parecem ser na superfície. E agora, a gente chega na terceira lição. E olha, essa aqui talvez seja a mais difícil de todas de dominar, mas é uma das mais poderosas: a paciência. Mas não qualquer paciência, é a paciência estratégica. O livro diz que a paciência é uma virtude dos deuses, que não tem pressa. Pensa nela como um escudo. Ela te protege de cometer erros bobos por puro impulso. Já a impaciência? Bom, a impaciência é o contrário. Ela grita fraqueza. É um obstáculo gigante no caminho do poder. Tá, chegamos ao final. E aí, qual a conclusão disso tudo? Que para ter poder é preciso ser uma pessoa manipuladora, sem escrúpulos. Parece isso, né? Mas o Greene, na verdade, oferece uma perspectiva um pouco diferente. A mensagem final do livro é uma provocação e tanto. Se o jogo do poder é inevitável, se não tem como fugir, por que ser um jogador desastrado que só se dá mal quando se pode ser um artista? A proposta não é sobre ser cruel, é sobre dominar as regras com maestria, com arte, para se proteger e, principalmente, para navegar pelo mundo de um jeito mais inteligente e eficaz. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. No fim das contas, entender como o poder funciona é ser mal? É escolher um caminho ruim? Ou é simplesmente estar preparado para a realidade do mundo em que a gente vive?
O livro não dá uma resposta pronta. Ele sugere que a resposta está no jeito que cada um de nós decide jogar esse jogo.